Glória a Deus. Quase que o homem prega, hein, gente? Quase. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gente, a paz do Senhor. Tome o seu assento, por gentileza. Que alegria, que privilégio poder estar junto com os irmãos para louvarmos, adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. A Deus, somente a Deus seja dada honra, glória, louvor e toda adoração. Como eu sou grato por estar nesta casa, que privilégio poder servir vocês com uma palavra. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Zilmar. Estou muito feliz que vou poder conhecê-lo amanhã, mas fica aqui o meu respeito, o meu carinho e a minha admiração por esse grande homem de Deus. Pastora Maria Inês, muito obrigado pela oportunidade, que Deus continue abençoando de uma maneira muito poderosa. Também pastor Valdir, pastora Janaína, que Deus continue abençoando de uma maneira extraordinária. Louvar a Deus pela vida da coordenação, Newton, Milena, Lohana, John, acertei todo mundo, né? Obrigado, gente, obrigado, que Deus continue abençoando de uma maneira muito poderosa, que Deus abençoe a todos os adolescentes. Gostei de vocês, vocês são animados, eu gostei de vocês, e achei interessante que para todo mundo achei muito forte isso, não é só para o pregador aí. Quando eu não sei se vocês perceberam, mas quando eles apresentaram vocês, aí eu fiz, só que só deu eu também, né? Mas que Deus abençoe. Eu já percebi que eu não vou ficar sozinho aqui não. Se a igreja não der glória, vocês vão me ajudar no Glória a Deus aqui hoje. Que Deus continue abençoando de uma maneira muito poderosa. Louvar a Deus pela vida do presbítero Diego, que foi o responsável pelo meu translado. Jefter, estamos juntos, que Deus continue te abençoando também. Trago a paz do Senhor do meu pastor para os irmãos. Eu venho debaixo da bênção do meu pastor, pastor Oséias, sou de São Paulo, mas venho debaixo da bênção do meu pastor. Os irmãos recebem, se recebem, digam amém. Amém. Gente, quem tem Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Versículo de número 7. João capítulo 3, versículo de número 7. Glória a Deus. Aleluia. Quantos irmãos procuram, eu quero louvar a Deus também pela vida da Vitória. Prazer conhecê-la. Aos meninos da banda, que Deus abençoe de uma maneira muito poderosa. Estou muito feliz de ver o Gustavo. Deus te abençoe, Gustavo. Falou que vinha, veio. Esse menino canta muito, gente. Que Deus continue te abençoando também. João capítulo de número 3. Versículo de número 7, o texto bíblico diz assim: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, ou é necessário nascer de novo. Quem crê nessa palavra, diga amém. Gente, antes de pregar a palavra de Deus, deixa eu dar um rápido aviso. E eu prometo que eu serei muito, muito breve. Eu preciso compartilhar algo sério com vocês. Nós vivemos num país que tem uma dificuldade enorme na área da leitura. Há uma pesquisa feita em 2020, dizendo que 44% dos brasileiros não leem nenhum livro por ano. E entre aqueles que leem, mais da metade não conseguem terminar nenhum livro inteiro. Isso é grave. Eu costumo dizer que o patrimônio mais caro do mundo se chama ignorância, porque você passa a vida inteira pagando por ela e termina sem nada. E se você analisar Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Deus colocou no meu coração o propósito de escrever esse livro. O nome desse livro, Menoridade Ministerial. Eu falo sobre a minha história. E não é só isso, é um testemunho que Deus cumpre promessas mesmo quando tudo parece impossível.
Algumas ele já cumpriu, outras eu ainda espero, mas eu creio que eu vou viver cada uma delas. Eu tive a honra de ter esse livro prefaciado pela minha liderança maior, Bispo Samuel Ferreira, e também por um grande amigo meu, pastor Eliseu Rodrigues. Esse livro no site, ele é R$25, mas aqui, varão, obrigado, vou até te pagar um açaí, o irmão do som, que Deus te abençoe, é o técnico de som, que Deus continue te abençoando, meu amigo. Perfeito, perfeito. O preço normal é R$25, mas aqui na igreja, apenas R$15 para te abençoar. E eu trouxe também algumas bíblias dessa, irmão, é slim, pequena, você leva para todo canto, dependendo, coloca até no bolso. Aí tem gente que chega nas perguntas para mim, irmão, que eu acho que é para estressar a gente, ele diz assim, pregador, a letra dessa bíblia é gigante? Irmão, você não espera que com a Bíblia desse tamanho a letra seja gigante. Me ajuda em nome de Jesus. Mas o que vai te ajudar nela é a praticidade. No final do culto, vai estar sendo vendido. Aceito dinheiro, Pix, cartão de débito ou crédito. Fiado pode? Que o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Tá bom? Você consegue olhar para esse crente que está do seu lado e dizer para ele, eu estou sentindo. Não, irmão, pode falar mesmo sem sentir. Diga, eu estou sentindo que ao final desse culto você vai comprar um livro e uma Bíblia para mim. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu vou pedir a atenção de vocês. Eu começo muito lento, quase parando. Então me ajuda aí que depois eu vou pegando o ritmo e Jesus vai dando graça. Quem me ouve, por favor, diga amém. Amém. Esse texto que nós acompanhamos, ele é muito especial. Ele não só expõe a dificuldade que muitos têm em compreender as verdades espirituais, mas ele também enfatiza a necessidade de um entendimento renovado que só pode vir mediante a ação do Espírito Santo. Este diálogo é fundamental para entender a doutrina do novo nascimento, que é central no cristianismo. E eu preciso começar essa mensagem fazendo uma pergunta a vocês. Você não precisa responder, mas eu quero que você guarde essa pergunta no seu coração. O que é nascer de novo? A verdade é que a dúvida de Nicodemos ainda persiste em nossos dias. Nós vivemos um tempo em que as estatísticas comprovam que muitos frequentam a igreja. Se você perguntar para todo mundo é evangélico, mas pouquíssimos experimentaram uma transformação radical, que Jesus chama de novo nascimento. O evangelho cresce no país, mas em muitos lugares é um evangelho teórico, mas nada prático. Não provoca mudanças, não muda atitude, não transforma ninguém. E há um perigo muito grande nisso, porque é extremamente possível estar dentro da igreja, participar dos departamentos e ainda assim continuar morto espiritualmente. O texto em que nós acompanhamos nos mostra um príncipe dos judeus. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 71 membros e presidido pelo sumo sacerdote. Ele era formado por saduceus e fariseus, escribas e anciãos. Sob o governo de Roma, o Sinédrio exercia um importante trabalho na área civil, criminal e religiosa. E ele tinha poder e autoridade para prender e julgar. Só não tinha autoridade para executar os criminosos sentenciados. Então perceba que era responsabilidade do Sinédrio velar pela vida espiritual, moral e familiar de toda a nação de Israel. Então Nicodemos era um homem muito influente na sociedade, um líder destacado de sua religião, um conselheiro privado, um homem de autoridade em Jerusalém, fariseu, membro do grupo mais radical e conservador da religião judaica. Para você ter uma ideia, os fariseus eram separatistas e eles consideravam indignos do reino de Deus aqueles que discordavam deles. William Hendrickson diz que a conformidade exterior com a lei era muitas vezes considerada pelos fariseus o alvo da existência humana. A vida dos fariseus era seguir regras e mais regras, porque na verdade eles criaram um sistema de salvação pelas obras, e Nicodemos era considerado pela maioria
a voz preeminente do ensino religioso em Israel. A Bíblia diz que esse Nicodemos vai ter de noite com Jesus. O motivo dele ter escolhido o período da noite não é muito claro. O argumento que todo mundo conhece é que ele vai se encontrar com Jesus à noite para não ser visto. Mas outros estudiosos nos lembram que os rabis, os mestres, debatiam e estudavam até altas horas da noite. Mas o fato é que Nicodemos chega até Jesus e Jesus o recebe, embora ele viesse à noite. Porque pelo menos ele veio, tem gente que nem vem. E Jesus recebe ele, Cristo aceita a sua integridade de ter ido até ele, e quando Nicodemos chega, ele chega honrando a Jesus. Nicodemos chega dizendo: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. O tratamento que Nicodemos dirige a Jesus é honroso. Ele o reconhece. E olha que privilégio, o teólogo, o mestre em Israel, chama o homem sem estudo da Galileia de Rabi, de mestre. Só que o que me chama a atenção é o argumento que Nicodemos usa para dizer que Jesus é mestre vindo de Deus. Nicodemos diz: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então veja que, neste caso, não foram as palavras de Jesus que convenceram Nicodemos em seu íntimo. Nicodemos se impressionou com os sinais, e por conta dos sinais ele foi até Jesus, porque os sinais o constrangeram a ver Deus por trás da atuação de Jesus. E há um problema nisso, porque mais tarde, nem mesmo os mais admiráveis milagres de Jesus convenceram os seus antagonistas, mas somente intensificaram a sua perseguição. Perceba que a atitude de Nicodemos de ir até Jesus é nobre, mas o motivo do porquê ele veio é perigoso. Ele até veio, mas não veio por causa da essência de Jesus. Ele até veio, mas não veio por causa da palavra de Jesus. Ele até veio, mas não veio por causa do ensino de Jesus. Ele veio porque se impressionou com os sinais. E isso nos deixa claro que milagres não podem ser a base vital para uma fé verdadeira. Porque o Nicodemos que veio até Jesus até veio, mas não veio totalmente rendido. A prova disso é que Nicodemos estabelece uma clara barreira na menção honrosa de Jesus, que se torna perceptível quando ele diz: mestre, tu és mestre vindo de Deus. É isso, apenas isso, nada mais do que isso, um grande mestre. Alguns te chamam de Jesus Cristo, alguns te chamam de Messias, mas para mim tu és apenas um nobre mestre e já está bom demais. E deixa eu abrir um parêntese para fazer uma pergunta a você. O que é que te traz à igreja? O que é que te faz vir para o culto? O que te faz entrar na casa de Deus? A pessoa de Deus ou os milagres dele? Quem Deus é ou o que Deus pode te oferecer? Escute-me, por favor, nós vivemos um tempo onde nós comemoramos o fato de termos igrejas lotadas. Em algumas precisa ser feito 2, 3 cultos no domingo para comportar todo mundo, mas a grande questão que fica é: por que estão indo ao culto? Por que estão indo para a igreja? E a maioria deles é porque os sinais estão impressionando. Igreja tem que ter milagre, claro. Igreja tem que ter cura, igreja tem que ter resposta, eu concordo, mas o problema é que nós estamos tão apegados aos sinais, que estamos abrindo mão da presença. Nós estamos trocando a essência pelos sinais, nós estamos trocando a palavra pelos milagres, nós estamos trocando a presença pelos presentes. E a pergunta que não quer calar é: se nós estamos assim, o que é que nos faz diferente de Nicodemos? Porque bater em Nicodemos é fácil, agora reconhecer que a gente está igual ele, aí que é o problema.
Porque falar mal de Nicodemos é fácil, mas reconhecer que a gente anda igual ele é muito fácil, é muito difícil. Tem gente que tem coragem de chegar num culto como esse e não dar um glória, ficar de braço cruzado o culto inteiro, porque o cantor não louvou o louvor que você queria, porque o pregador não pregou o que você queria. Você não está pela presença, você está pelos sinais. E quem está pelos sinais só trata Jesus a nível de mestre. Eu reconheço que ele é bom, eu reconheço que ele é legal, eu reconheço que ele é top, mas no dia que faltar o sinal, eu vou embora, porque a pessoa dele nunca me prendeu. No dia que faltar aquilo que eu quero, eu vou embora, porque a presença dele nunca me atraiu. Mas tem outros que estão dizendo: Jesus para mim não é mestre, ele é o Senhor da minha vida. E ainda que falte sinais, ainda que falte aquilo que eu desejo, eu não vou deixar, pois para mim a presença dele não é luxo, é necessidade. Para que iremos nós, se só tu tens a palavra de vida? Você pode olhar para esse crente que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ela. Se ele estiver dormindo, dê um glória a Deus no ouvido dele, diga: quem Jesus é para você? Diz isso para ele. Não, irmão, me ajuda aí, em nome de Jesus, diga para ele: quem Jesus é para vocês? Eu vou falar, e se você entender, você dá glória. Eu te respeito se para você ele é só mestre. Eu te respeito se apenas os sinais te atraíram para estar aqui hoje. Eu te respeito se apenas os milagres te atraíram para estar aqui hoje. Mas há uma diferença em quem tem ele como mestre e quem tem ele como Senhor. Qual é a diferença? Te explico agora. O mestre te ensina, o Senhor te governa. O mestre te explica, o Senhor te transforma. O mestre te dá informação, o Senhor te dá vida. Mestre você consulta, mas Senhor você obedece. Mestre você respeita, mas Senhor você se rende. Quem chama ele de mestre vem pelos sinais. Quem chama ele de Senhor vem pelo sangue que foi derramado. Quem chama ele de mestre vem pelo que ele vai fazer. Quem chama ele de Senhor vem por aquilo que ele já fez. Se tem um grupo que diz tu és mestre, tem outro grupo que diz tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem pode abrir a boca para adorar a Deus nesta noite? Oh glória! Perceba que Nicodemos dirige essa indagação oculta a Jesus. Aí quando Nicodemos se aproxima de Jesus, lhe trazendo os mais altos elogios, Jesus desvia o assunto. Por quê? Porque a necessidade não é Jesus ser elogiado ou bajulado. A necessidade é Nicodemos nascer de novo. Jesus não estava interessado em discutir os seus milagres como resultado apenas de uma fé superficial. Pelo contrário, ele vai direto ao ponto, mostrando a Nicodemos a necessidade da transformação de seu coração por intermédio do novo nascimento. Na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Sabe o que é engraçado, gente? É que Nicodemos nunca fez a pergunta para Jesus, mas Jesus responde sem Nicodemos ter perguntado. O que é interessante é que Nicodemos não perguntou nada, mas Jesus lhe responde. Por quê? Porque Jesus leu a pergunta que se encontrava profundamente no coração de Nicodemos. E com base na resposta de Jesus, dá para imaginar qual seria a pergunta de Nicodemos. Seria semelhante à do jovem rico. Queria saber que tipo de obras deveria praticar a fim de entrar no reino do céu. Aí Jesus responde a Nicodemos que se alguém não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. A palavra grega, anotem, significa absolutamente novo, inédito, que nunca existiu. É uma espécie de ressurreição do que estava morto. É passar da morte para a vida. Perceba, Nicodemos era mestre em Israel, um rabi, um doutor em Bíblia, mas ele não estava salvo. Há muitas pessoas que conhecem a verdade, que pregam a verdade, que cantam a verdade, mas nunca foram transformadas por essa verdade. Você está aqui ou você já foi embora? Você tem boca para dar glória ainda? Há muita gente que prega, expulsa demônio, profetiza, mas nunca entrará no céu.
Talvez você seja intelectual, talvez você conhece muita coisa, talvez você tenha muito diploma, mas todo esse conhecimento não é suficiente para salvar a tua alma. Posso falar? Ocupar um cargo de liderança na igreja não é suficiente para levar você ao céu. Ninguém entra no céu por ser pastor, ninguém entra no céu por ser presbítero, ninguém entra no céu por ser diácono, ninguém entra no céu por ser missionário ou líder da igreja. Saber quem Jesus é e ir até Ele não é o bastante para levar você para o céu. Porque o jovem rico também se prostrou aos pés de Jesus, mas saiu sem se entregar a Ele. Posso falar? Você pode entrar no céu sem dinheiro, sem fama, sem cultura, mas não entra sem o novo nascimento. Quem pode abrir a boca para adorar a Deus aqui hoje? Sabe o que é interessante? É que quando nós falamos às pessoas sobre a necessidade de nascer de novo, é comum as pessoas começarem a falar sobre tradição de família, sobre a igreja onde são membros, sobre os seus aspectos cerimoniais. E isso mostra que a mesma deficiência que Nicodemos tinha é a mesma que nós temos nos nossos dias. Olha como Nicodemos responde: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura ele tem que tornar o ventre de sua mãe e nascer de novo? Perceba, a resposta chocou Nicodemos, a ponto dele tentar levar para o literal. Por quê? Porque a pergunta acabou com Nicodemos. E eu explico para você. Porque não só Nicodemos, mas os outros judeus valorizavam muito a si mesmo. E a maioria valorizava por conta do seu nascimento, da sua dignidade e dos seus privilégios, o lugar, a terra santa, a linhagem de onde vieram. Por isso era uma grande surpresa para Nicodemos ouvir Cristo falando: você é bonito, né? Você é top, né? Você é grande, né? Mas tem que nascer de novo, porque eu não estou preocupado com isso. Nicodemos era o exemplo máximo de religiosidade, de mérito humano. Se tinha alguém que pela lógica não precisava nascer de novo, era Nicodemos. Porque para os judeus do século I, a salvação estava ligada a três coisas: a linhagem, ser descendente de Abraão, a lei, a Torá, e a circuncisão, sinal da aliança. Para você ter uma ideia, havia uma máxima rabínica que dizia: todo Israel tem parte no mundo vindouro. E só o nascimento físico como judeu já era visto como garantia de acesso ao reino. Então Nicodemos teria gostado se Jesus falasse assim: na verdade te digo que o romano tem que nascer de novo, que o samaritano tem que nascer de novo, mas um judeu, porque tem outro nascimento melhor do que ser um judeu, tem um nascimento melhor do que ser israelita. Ninguém culturalmente rivalizava com os fariseus no quesito de ser cristão, porque ninguém conseguiria. Eles conheciam a lei melhor do que todo mundo, eles eram mais santos do que todo mundo, eles eram mais obedientes do que todo mundo. E aí que está o problema, é que a religiosidade substituiu a espiritualidade. Qual foi a prova que a religiosidade substituiu a espiritualidade? É porque eles não faziam para agradar a Deus, faziam para mostrar que faziam, oravam para mostrar que oravam, liam a lei para mostrar que liam, falavam porque diziam: a gente sabe. E quando começa a comparação, sou melhor, sou mais crente, oro mais, leio mais, sou mais santo, já está errado. Porque se eu tenho esse conceito, eu posso até não falar, mas no fundo da minha alma está gritando uma frase gravíssima no reino da graça. Qual é a frase? Eu mereço mais. E quem aqui pode ser ousado bastante a ponto de dizer: eu mereço a graça, eu mereço a providência, eu mereço aquilo que eu tenho? Por quê? Porque no reino da graça a palavra merecer não é utilizada. E é por isso que a religiosidade é um câncer. Por quê? Porque a religião garante status, mas Jesus não quer saber de status, Ele exige uma nova origem. Posso falar a diferença da religião e do espírito? A religião muda hábitos, mas o espírito muda a origem. A religiosidade tenta reformar um homem velho, e o espírito, ele vem gerando um homem novo. A religiosidade sempre trabalha de fora para dentro, e o novo nascimento trabalha de dentro para fora. A religiosidade pinta a fachada, mas o espírito reconstrói a fundação.
adoração. A religiosidade cria discípulos da lei, mas o Espírito gera filhos da graça. Vou falar, e se você entender, você dá glória. O religioso está todo instante tentando subir até Deus, mas o renascido diz: isso não é necessário. Deus desceu até mim através de Jesus Cristo. Quem pode adorar a Ele nesta noite? Posso falar? Aqui não tem lugar para religioso, irmãos. Aqui tem lugar para aqueles que nasceram de novos. Aqui não Aqui não tem lugar para religiosidade. Por quê? Porque a religiosidade é: eu canto melhor, eu prego melhor, eu sei mais de Bíblia. A religiosidade faz eu olhar e dizer: fulano está pregando, mas eu sei mais do que ele. Fulano está cantando, mas era para mim cantar no lugar dele. Fulano está orando, mas eu estou orando melhor do que ele. Fulano está fazendo, mas eu sei fazer melhor. Mas a espiritualidade está olhando e está dizendo: culto não é programa de audição, culto é para se entregar adoração a Deus. A Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Quem pode abrir a boca para adorar a Deus nesta noite? Perceba uma coisa, e eu já estou me preparando para encerrar. Perceba que aqui, versículo de número 5, olha o que o texto bíblico nos diz. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E eu quero que você entenda algo e preste muita atenção, por favor. Há um processo de origem que define a natureza do indivíduo. Esse novo nascimento não é opcional, ele é essencial. Esse renascimento é uma obra do Espírito Santo. Ele não se origina de esforço humano, ele se origina da graça divina. Oh, glória a Deus. E veja que a ordem é clara: quer entrar no reino de Deus? Independente da tua classe social, independente de quem você seja, essa regra não é mudada de acordo com quem você é. É você que é mudado quando segue essas regras. E a pergunta que fica é: por que eu não posso mudar a regra? Simples. Olha o que Jesus fala: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de... Não pode entrar no reino de... Eu não posso mudar as regras, porque o reino não é meu. O reino é de Deus. E se o reino é de Deus, as regras são as dele. Os ideais são os deles. E sabe o que é o melhor de tudo? Preste atenção nisso, e se você entender, você dá glória. É que sabe qual é o nome, o significado do nome Nicodemos? Vencedor do povo. Mas Jesus está dizendo: a voz do povo não é a voz de Deus. O vencedor do povo precisa aprender a se tornar dependente de Deus. O religioso precisa nascer de novo. O moralista precisa nascer de novo. O ateu precisa nascer de novo. O pregador precisa nascer de novo. O cantor precisa nascer de novo, porque isso atinge todos os ouvintes e ninguém escapa. E eu vou te falar mais: se Nicodemos considerasse impossível adquirir uma natureza nova mais tarde na vida, ele poderia se lembrar de uma promessa que Deus fez. Aonde? Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e porei dentro de vós o Espírito novo. Qual é o Espírito novo? O Espírito de Deus. Eu não sei se você percebeu,
Mas veja, é Deus que toma a iniciativa, é Deus que diz, eu aspergirei, é Deus que diz, eu farei. Por quê? Porque esse novo nascimento não é você que produz, é Ele. Aí Jesus diz algo que me chama muita atenção. Jesus diz assim, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Aqui nós lemos o que somos. Quem nós somos? Carne. Não somente seres corpóreos, mas corruptos. Por quê? Porque a alma é uma substância espiritual, mas tão casada com a carne, tão cativa pelos desejos da carne, tão apaixonada pelas delícias da carne, tão desejosa em fazer a vontade da carne. E a pergunta que fica é, que comunhão pode haver entre Deus, que é Espírito, e uma alma nestas condições? Como é que, apesar de tudo isso, Deus pode se relacionar comigo? A resposta: tem que nascer de novo. Só tem relacionamento se houver renascimento. Só tem intimidade se houver renascimento. Você está aqui ainda? Você tem boca para adorar a Deus esta noite? Perceba uma coisa, é por isso que o versículo 7 diz o seguinte: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário. É necessário que você nasça de novo. E eu acho isso interessante, porque Jesus não diz assim, Nicodemos, seria bom se você nascesse de novo. Jesus não diz assim, Nicodemos, sabe o que é? É que ia facilitar se você nascesse de novo. Jesus diz assim, é necessário, é preciso nascer de novo. E se você perceber, na sua Bíblia provavelmente vai estar escrito assim, nascer-vos de novo. Aqui é plural. Até o momento, Jesus está falando com Nicodemos no singular, mas no versículo 7, Jesus abre o leque para mostrar, Nicodemos, não é sobre vocês, é sobre todos. Por quê? Porque todos precisam de uma regeneração, porque todos precisam nascer de novo. E a pergunta é, desde quando? E eu te explico e a gente encerra. Desde quando nossos pais Adão e Eva pecaram no Éden. Ao comer o fruto proibido, ele prostituiu o justo domínio da alma para a tirania dos desejos sensuais, e ele deixou de ser um vivente. A alma vivente tornou-se morta e inativa. No dia em que o homem pecou, ele entrou em processo de morte. E escute-me por favor, em Gênesis há nascimento, mas em Gênesis há também falecimento. Se você analisar Gênesis, você vai perceber, tem morte espiritual, porque quando o homem peca, ele se separa da fonte de vida que é Deus. Tem morte existencial, porque surge vergonha, medo e fuga. O homem já não sabe lidar consigo mesmo. Tem morte social, porque a relação com o próximo se rompe. Caim mata Abel, a torre de Babel divide povos. Tem morte ecológica, porque a torre é amaldiçoada, a terra é amaldiçoada, espinhos e dores entram na ordem criada. Então percebeu? Gênesis começa com o nascimento, mas o pecado pega o jardim e transforma em sepultura. O que é que acontece? A partir daí, todos nós estamos em pecados, somos formados em iniquidade, o que torna necessário que a natureza se transforme. Posso falar mais? Não basta vestir um terno novo e dizer, sou crente que você nasceu de novo. Não basta pegar uma Bíblia na mão e marchar no meio da igreja e dizer, nasci de novo. Não basta colocar um salto e vir para o culto no domingo e dizer, nasci de novo. Há um processo, mas é aí que entra o melhor de tudo, para você encher essa casa de glória. É que quando Jesus diz, é necessário nascer de novo, esse nascer de novo significa nascer do alto. Nicodemos, como mestre de Israel, conheceu Gênesis de cor. Quando Jesus fala de nascer de novo, nascer do alto, ele está puxando Nicodemos para o ponto zero da criação, e ele está dizendo, Nicodemos, Deus não quer reformar o velho Adão, Deus está criando um novo homem. Se em Gênesis Deus cria o mundo para que o homem habite nele, em João 3, Deus recria o homem para que ele habite o reino. Quem pode adorar a Deus nesta noite?
Você pode olhar para alguém que está do seu lado e dizer: e o novo nascimento só acontece por causa de Jesus. Diz isso para alguém. Consegue dizer para alguém: não foi tua força, não foi tua capacidade, não foi teu intelecto, não foi tua inteligência. Ah, se você me ajudasse no glória. Não foi a tua sabedoria, não foi o teu poder aquisitivo, foi por causa de Jesus. Foi porque o Filho de Deus se fez homem, para que os homens fossem feitos filhos de Deus. O nascer do alto só é possível porque Jesus é aquele que veio do alto. Ele não apenas anuncia a regeneração, ele é a porta da regeneração. Nascer do alto só é possível porque o alto um dia desceu. É por isso que a primeira criação terminou em queda, mas a nova criação começa com cruz e não termina mais, aleluia. Você lembra de Gênesis capítulo 1? Você lembra de Gênesis capítulo 1? Eu sei que você conhece. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e o Espírito de Deus tremia sobre as águas, e o Espírito de Deus vibrava sobre as águas. Aí em João 3, Jesus diz a Nicodemos: é preciso nascer do alto, e quem gera essa vida é o Espírito. O mesmo que pairava na criação é o mesmo que paira sobre Nicodemos, o mesmo que pairou sobre as águas caóticas é o mesmo que paira sobre os corações caóticos. E o que acontece quando o Espírito paira? Ao invés de morte tem vida, ao invés de falecimento tem regeneração. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. E é por isso, irmãos, que a Bíblia é um arco que começa no falecimento e termina no nascimento eterno. Por quê? Porque onde o pecado gerou falecimento, o Espírito gera nascimentos. A morte foi a última palavra do homem, mas a vida é a primeira palavra de Deus. O jardim fechado pela espada foi reaberto pelo vento do Espírito. O Éden terminou com anjos guardando a entrada, e o Calvário terminou com um véu rasgado abrindo a eternidade. O pecado cavou a sepultura, mas o Espírito construiu um útero dentro dela. Por quê? Porque aonde a carne apodrece, o Espírito floresce, o Espírito da vida. Oh, glória! Você pode levantar sua mão, por favor? Você pode levantar sua mão, por favor, e não baixe elas. E eu preciso dizer para alguém: o Espírito sopra aonde nós jamais sopraríamos. Ele sopra em quem nós jamais sopraríamos. Aonde o Espírito sopra? Ele soprou naquela boate que você estava, ele soprou naquele bar que você estava, ele soprou quando você não estava na igreja. Por quê? Para te mostrar, só o Criador pode trazer vida de novo. Eu vim pregar para alguém aqui que já falhou, que já pecou, que já transgrediu, e o diabo se aproveitou do teu momento para dizer: nunca mais você canta, nunca mais você prega, nunca mais você lidera, nunca mais você dirige, nunca mais você vai ser o que você já foi antes para Deus. Mas eu preciso te dizer: a cruz é o pincel, o Espírito é o artista, e o novo nascimento é a tela da nova criação. Deus está dizendo a alguém: eu não vou só limpar a queda, eu vou refazer o que você era antes dela. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem pode adorar? Quem pode adorar a Deus esta noite? Eu acho isso incrível, porque tem gente que chega na igreja e diz assim: eu pequei, eu falhei, eu transgredi, eu errei, não há mais esperança para mim. Aí ele vem para a igreja, aí Deus começa a falar com ele:
Aí Deus começa a tocar neles, aí Deus começa a mudar eles. Quando vai ver, o pastor diz: quem quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, ele vai lá para frente, aceita Jesus. E quando ele aceita Jesus, há um decreto de Deus dizendo: eu não vou remendar a carne, eu vou soprar novamente o Espírito. Eu não vou apenas perdoar a tua história, eu vou recriar a tua identidade. Eu não vou reformar a tua biografia, eu vou escrever uma história nova. Por quê? Porque eu tenho algo sobre você, eu tenho algo na tua vida, eu tenho algo na tua história. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Eu preciso dizer para você: lembra da onde Ele te tirou? Você lembra da onde Ele arrancou você? Você lembra da onde o Espírito soprou? Vamos ser sinceros, se não fosse o Espírito soprando, onde é que o teu filho estaria hoje? Se não fosse o Espírito soprando, onde é que a tua filha estaria hoje? Porque decretos foram lançados contra a tua vida, dizendo: ele não vai dar certo, a família dele não vai dar certo, a família dela não vai dar certo. Mas quando você nasceu de novo, aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, a maldição foi quebrada, a maldição foi quebrada. E eu sinto de profetizar aqui nesta noite, Deus está dizendo para alguém: eu estou quebrando a maldição contra a tua casa, contra a tua família. Haverá um novo nascimento lá também, haverá mudança lá também, haverá restauração lá também. Quem pode adorar a Deus aqui nesta noite? Você pode se colocar de pé, por favor. Oh, glória a Deus. E eu preciso dizer para você: é por isso que eu acho um absurdo. É por isso que eu acho um absurdo. Escute-me, por favor. É por isso que eu acho uma loucura um crente que vem para a igreja e diz: eu não tenho motivo para dar glória a Deus. Você não tem motivo para dar glória? Você não tem motivo para dar aleluia? Você não tem motivo para levantar a mão? Olha o que Deus fez por você. Olha onde Ele tirou você. Olha onde Ele arrancou você. Ele te tirou do charco de lodo que você estava, firmou os teus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico na tua boca. E eu preciso encerrar aqui, mas eu queria convidar você agora a fechar os teus olhos esta noite. E eu queria que você fizesse duas coisas. Primeiro, eu queria que você se lembrasse de onde você saiu. Eu queria que você se lembrasse de onde foi que Deus te tirou. Eu queria que você se lembrasse de onde foi que Deus te arrancou. Será que você não consegue lembrar onde é que você estaria se não fosse a graça? Onde é que você estaria se não fosse a presença deles? Onde é que você estaria se não fosse a mão dele? Você consegue lembrar aí? E agora eu queria te convidar a, durante 1 minuto, só agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por vocês. Só agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por você. Se tiver pelo menos 10 pessoas para adorar a Deus aqui, se você não der glória, se você não der aleluia, se você não adorar, eu te respeito, eu só te acho um pouco ingrato. Se você não abrir a sua boca para adorar, eu te respeito, eu só te acho um pouco ingrato. Porque todo ingrato tem memória curta, porque todo ingrato se esquece de quem tirou ele de lá, de quem arrancou ele. Mas se você é grato, eu queria te convidar a adorar a Deus agora. Você é grato? Você é grato? Eu quero ouvir o barulho de gratos aqui. Os gratos já começaram a adorar a Deus nesta noite.
noite. Os gratos já começaram a adorar a Deus nesta noite. Eu estou ouvindo barulho de gratos agora. É pouco, mas ainda estou ouvindo. É pouco, mas eu já estou ouvindo. Rompa em gratidão a Deus agora. Se você tem glória, dê glória. É só durante 1 minuto. Se você tem aleluia, dê aleluias. Se você tem uma adoração, entregue uma adoração para eles, porque Ele te lavou, porque Ele te resgatou, porque Ele mudou a tua história, porque Ele enviou Jesus Cristo, o melhor que Ele tinha, por causa de você. Você pode adorar a Deus aí? Você pode adorar a Deus? Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas agora. Nós já vamos encerrar, mas enche essa casa de glória agora, enche essa casa de louvor agora, enche essa casa de adoração agora. Celebre a Deus aí, celebre a Deus aí, celebre a Deus aí, celebre a Deus aí, celebre a Deus, porque o teu filho está bem, porque o teu filho está na igreja adorando. Já foi falado aqui, celebre a Deus, porque o teu filho não está numa casa de recuperação. Você não precisa pegar teu filho nas baladas, bêbado, com a cara toda quebrada. Teu filho está dando glória a Deus aqui, você está calado. Tua filha está dando glória a Deus aqui, você está calado. Enche essa casa de glória. Você tem glória para liberar aí? Vai. Você tem aleluia para liberar aí? Vai, vamos lá. Aumenta o nível do glória a Deus aí. Aumenta o volume do aleluia aí. Canta. Se você puder dizer obrigado, Jesus. Se você puder dizer glória a Deus. Se você puder dizer aleluia. Levante as mãos para adorar a Ele. Levante as mãos para adorar a Ele nesta noite. Canta. Nereba shantereman chorebaya, nerebaya canterema suriantorebaya. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta casa. Eu sinto a glória de Deus aqui nesta casa. Eu sinto o mover de Deus aqui nesta casa. Eu sinto a presença. E aonde tem grato, Ele se manifesta. E aonde tem grato, Ele se apresenta. Ele não precisa de muito, mas se tiver 2 pessoas dando glória, é suficiente, é suficiente. Se você tem glória, dê glória. Se você tem aleluia, dê aleluia. Celebre a Deus nesta noite. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu quero mais tua glória. Tentei me esconder com medo, por medo de não viver tua presença. Isso vai, é que a salsa pega fogo e não. É que a salsa pega fogo e a voz que um dia mas eu preciso cumprir a minha obrigação como pregador da palavra de Deus. Eu quero conhecer você agora. Tem alguém no nosso meio que ainda não é cristão, ou está afastado dos caminhos do Senhor? Eu sei que tem, mas eu queria te conhecer nesta noite. Levante a sua mão bem alto, você que não é cristão ou que está afastado. Estou vendo uma mão ali, obrigado, pode abaixar. Mais alguém, gente? Eu sei que tem mais gente, mas eu quero te conhecer. Mas levanta alto, porque senão eu não te vejo.
Tem mais gente, talvez você não quer levantar sua mão, mas sem problemas. Jesus te viu nessa poltrona que você está. Eu preciso dizer uma coisa para você nesta noite. Jesus te ama demais. Vou falar isso aqui de novo. Jesus te ama demais. Sabe qual é a prova que Ele te ama muito? É que você tentou ir o mais distante que você conseguia ir da presença dEle. E Ele te trouxe para este culto esta noite. Você não é cristão, você está afastado, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você já viu onde é que você veio parar? Você veio para a casa de Deus. E você pode olhar para mim e dizer: Mateus, é coincidência. Chama de coincidência. Eu prefiro chamar de providência. O meu Jesus te chama esta noite. Vem nascer de novo. Vem nascer de novo. Você sabe da voz que fala contigo. Se você quiser aceitar ou voltar para Jesus, eu te convido a correr aqui na frente, porque eu quero orar por você. O meu Jesus está chamando você nesta noite. Você sabe que Ele está convidando você. E a Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Eu preciso que a igreja faça papel de igreja. Se você está do lado de alguém que não é cristão, ou de alguém que está afastado, toque no ombro dele, toque no ombro dela. Não force ele, não force ela, mas diga para ele, diga para ela: se você quiser, eu vou lá com você agora. Porque tem alguém muito especial que precisa correr para o altar. O meu Jesus está te chamando esta noite. Você sabe da voz que fala contigo. Você sabe do Deus que fala contigo. É a penúltima vez que eu vou convidar. Eu não vou forçar você a vir, mas você sabe que Ele está falando no teu coração. Você sabe que Ele está falando contigo. E a Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Eu conto até 3 e no 3 eu entrego o microfone. E se você não vier, eu entrego sabendo que a minha parte eu fiz. Os instrumentos baixinho agora, rapidinho. Eu conto 1. O meu Jesus está te convidando esta noite. Eu conto 1,5. Ô moça, Deus não abriu mão de você. Ela é minha xanderema.